O processo de despertar é encarado por muitos como algo diretamente associado à espiritualidade ou até mesmo ao esoterismo ou ocultismo. E por causa disso, há a tendência para pessoas mais religiosas, mais convencionais, o encararem até mesmo com uma certa reserva. Mas a verdade é que o processo de despertar e de expansão de consciência não é definitivamente um processo religioso. Não é algo que acontece especificamente numa área da vida ou do ser. Não é um processo oculto ou esotérico, não. Trata-se de uma transformação mental, emocional, espiritual. E atenção, espiritualidade não tem nada a ver com religião. E é uma transformação que acaba por impactar todas as áreas da vida e até mesmo, quer te apercebas, quer não, em maior ou menor grau, a humanidade como um todo. E se é assim, obviamente, também impacta a área da saúde. Mas por que é que eu digo isto? Quais são, de facto, os efeitos do processo de despertar na saúde? Olá, eu sou Filomena Cardoso, sou naturopata e fitoterapeuta e hoje vou desenvolver este tema, o impacto do processo de despertar na saúde. Se encararmos o despertar como o tomar consciência de algo, o ver para além do óbvio, o passar a ver algo que antes não se conseguia ver, então conseguimos perceber que, de facto, este é um processo que pode abranger literalmente qualquer área da vida. A saúde não é exceção. Para conseguirmos entender o impacto que o processo de despertar tem na área da saúde, temos que, em primeiro lugar, olhar para o próprio conceito de saúde. Vivemos numa sociedade onde a doença impera. Aliás, a própria medicina foi construída sobre os alicerces do combate à doença. Ela é vista como o alvo a abater. Aliás, tudo funciona tendo sempre como base o diagnóstico, que permite, através da análise de sinais e sintomas, identificar, dar um nome à patologia, à disfunção, ao problema em si, à doença, para depois determinar a melhor forma de a combater, de a eliminar recorrendo ao medicamento certo. E é assim, é este o conceito geral de saúde. Saúde e doença estão completamente unidos na forma de atuar da própria medicina em si. No meio disto tudo, gerou-se uma mentalidade de que só se vai ao médico quando se está doente, porque nós vamos ao médico para detectar a doença, para encontrar a doença, para abater. Então, se não houver sinais, se não houver sintomas, não há doença. E se não há doença, não há necessidade de ir ao médico. É verdade ou não é? Para além disto, ainda há uma outra consequência desta mentalidade. É aquela ideia de que é o médico que está especializado no diagnóstico, na identificação da doença do alvo a abater, e é o médico que sabe como tratar a doença, como combatê-la. Então, o paciente pura e simplesmente adota uma postura passiva de mero espectador, enquanto o médico trava a batalha no seu palco completamente sozinho. O paciente simplesmente assiste, sem contrapor, sem questionar, nem sequer lhe é dada autoridade ou oportunidade para o fazer, não é? Porque o médico é que sabe, e até é dito ao paciente, olha, e nem pesquise muito, nem vá para a internet procurar, porque isso só vai baralhar, isso só lhe vai fazer confusão. Você faça só aquilo que eu lhe digo, não é? E esta é a saúde dos nossos dias. No entanto, despertar é ver para além do convencional, é ver para além do óbvio, é enxergar o que não víamos antes. Despertar é tomar consciência do nosso próprio poder, de quem nós somos. Atenção, eu não estou com isto a questionar o trabalho fantástico da comunidade médica. Eu não estou com isto a desmerecer a atuação de profissionais dignos que fazem todo um trabalho extraordinário com medicina de intervenção, de urgência por excelência. Não.
Eu estou a frisar o papel do despertar individual perante a própria saúde. A minha saúde, a tua saúde, o tomar consciência de que saúde não é apenas ausência de doença. Saúde e medicina não pode ser unicamente o combate à doença. Porque, na realidade, se nós valorizarmos a saúde, vamos valorizar a prevenção. Se nós percebermos que a responsabilidade perante a minha saúde é minha, em primeiro lugar, e que o profissional de saúde está ali apenas para me orientar, mas o trabalho tem que ser meu, tudo muda. Tudo muda. E neste aspecto, a visão de saúde da naturopatia é fantástico, porque em naturopatia nunca a doença será o foco. Um naturopata não trata um doente, não trata uma doença, um naturopata trata uma pessoa. O foco da naturopatia é a saúde, porque há aqui outras questões que nós temos que levar em consideração ainda antes até mesmo de desenvolver a questão da naturopatia. Vamos pensar na visão mecanicista que a medicina tem hoje em dia do próprio ser humano, da própria saúde em si, em que o corpo é visto como um conjunto de peças, em que quando uma se avaria é encaminhada para o especialista que vai tratar daquela parte independentemente de todas as outras. Mas despertar a consciência é ter noção de que o ser humano não é apenas um conjunto de partes. Nós não somos um sistema respiratório, um sistema urinário, um sistema muscular, um sistema nervoso. Não, nós somos muito mais do que isto. Nós somos isso tudo e muito mais. Nós somos constituídos por uma parte mental, por uma parte emocional, por uma parte espiritual e por uma parte física. E quando há algum desequilíbrio em qualquer uma destas partes, é uma questão de tempo para que isso venha a manifestar na parte física. Então, saúde não pode unicamente abranger a parte física. Saúde tem que levar em consideração esta inter-relação maravilhosa que existe entre tudo naquilo que constitui o ser humano. E esta inter-relação mágica existe dentro de nós, a nível celular, é interessante porque nós somos constituídos por células completamente distintas, com funções completamente distintas, mas que cooperam entre elas de uma forma harmoniosa, mágica, para garantir que a vida se preserva. Nós temos células que funcionam em plena harmonia, garantindo que, apesar de funções diferentes, apesar de até inclusivamente pertencerem a sistemas diferentes, a sua colaboração garanta que realmente o equilíbrio dentro do organismo se mantenha, dentro daquilo que tu permites. Porque esta é a questão, é tomarmos consciência. Olha, deixa-me explicar-te isto de outra forma. Em naturopatia nós vemos saúde desta forma. Imagina o teu corpo como um recipiente, onde há um tubo de entrada e um tubo de saída. E imagina, por exemplo, este recipiente que está a receber água e está a sair água. Portanto, por um tubo vai entrar água, pelo outro tubo está a sair. E agora imagina, por exemplo, que temos um recipiente com uma capacidade de 2 litros. E imagina que no tubo de entrada estão a entrar 100 mililitros de água por minuto e no outro tubo estão a sair 100 mililitros de água por minuto. Ora, como estão a entrar e a sair na mesma proporção, nós vamos ter sempre o recipiente vazio. Ou então, se já tivesse alguma quantidade de água, manteria a mesma quantidade de água, certo? As coisas mudariam de figura se pelo tubo de acesso entrarem 100 mililitros de água, mas pelo de saída só saírem 50 mililitros de água por minuto. Aí é uma questão de tempo para o recipiente começar a encher, acumular e atingir o limite de tolerância. Ok, no nosso corpo acontece exatamente o mesmo. Também existe um limite de tolerância em cada um de nós. E também temos tubos de entrada, nomeadamente o sistema digestivo, o próprio sistema respiratório, tudo aquilo que nos conecta com o exterior e que nos permite
a entrada para dentro do organismo de substâncias, sejam elas de que natureza forem. E também temos substâncias que são produzidas dentro de nós mesmos através dos vários metabolismos. Todos os metabolismos produzem resíduos. Todos. E, portanto, são resíduos que precisam de ser eliminados. Por onde? Pelo tal tubo de saída. E, basicamente, quando nós produzimos e vamos buscar ao exterior, seja de que forma for, resíduos, impurezas, na mesma proporção em que são eliminados, nós temos um corpo equilibrado, temos saúde. No momento em que isto deixa de acontecer, em que começa a haver maior produção e assimilação, no sentido de ir buscar de fora, e menor desassimilação ou eliminação destes resíduos, eles começam a ficar acumulados dentro do corpo e vão se acumulando, até atingir o tal limite de tolerância. Quando atinge o limite de tolerância, o corpo não. O subconsciente age no sentido de reequilibrar, ativando a expulsão dessas toxinas, desses resíduos metabólicos, desses detritos, de alguma forma, seja através de qualquer manifestação patológica. Será realmente uma forma de o corpo tentar trazer cá para fora toda essa toxicidade acumulada. A verdade é que isto depois, a facilidade com que o organismo vai eliminar estas toxinas, estes resíduos, vai depender muito do grau de vitalidade e de força vital que cada corpo tem. E não é igual de pessoa para pessoa, e na própria pessoa varia de fase para fase. A questão aqui, e não querendo entrar agora em todos os conceitos da naturopatia, que são fascinantes, mas que não é esse o objetivo desta palestra, a questão é, quando olhamos para as coisas nesta perspectiva, percebemos que a saúde é muito mais do que tomar um remédio. Até porque eu vou-te perguntar, do que é que serve estares a tomar um medicamento para calar os sintomas, as queixas daquele corpo perante a toxicidade acumulada, quando não eliminas a toxicidade que está lá dentro? Tu não fazes a causa do problema, não, ainda vais tomar um medicamento que vai aumentar ainda mais a toxicidade. Estou com isto a dizer que não deves tomar medicamentos? Não. Estou com isto a dizer que não deves recorrer ao médico quando tens algum problema? Não. Nem estou sequer com isto a dizer que a naturopatia é melhor do que a medicina convencional, até porque são áreas que se complementam. Medicina natural trabalha a prevenção, trabalha a higiene de vida, consciencializa as pessoas de que elas criam a sua própria doença e a sua própria saúde. Como? Por manter exatamente este equilíbrio entre aquilo que é assimilado e aquilo que é desassimilado. E isto só depende de ti, não vai depender do médico, não vai depender do medicamento, vai depender de ti, dos teus hábitos de vida, da tua alimentação, da tua forma. Uma parte importantíssima. Queres ver um pormenor interessante em relação ao despertar? Que também origina bastantes acúmulos de substâncias dentro do teu organismo que acabam por desencadear as reações que tu depois encaras como doença. O próprio estado emocional. Há um homem extraordinário que fez um estudo que eu acho que serviu para mudar completamente a mentalidade e até a forma de encarar a própria saúde e a responsabilidade perante a saúde, que é o Masaru Emoto. Ele fez um estudo sobre as moléculas da água. Já leste sobre isso? Muito interessante. Ele trabalhava numa universidade do Japão e estava a fazer um estudo sobre a água. E foi recolher amostras de água numa floresta para perceber a diferença entre a molécula de água vinda diretamente da nascente e a água que saía da torneira. E é muito interessante porque quando ele chegou, e o estudo consistia em retirar partículas da água, congelar, ter uma câmara de grande aumento para fotografar a molécula da água para perceber qual era, no fundo, os cristais que a água formava. Notou uma diferença abismal entre as moléculas da água que recolheu da torneira e as moléculas da água que foi buscar à floresta. Mas percebeu que
Eram vários alunos que foram com ele, que recolheram essa água, e ele percebeu que havia diferença, mesmo na própria água retirada da nascente, não era igual, e tentou perceber porque é que aquela em específico, que tinha um formato completamente diferente, no que é que consistia esta diferença, e lembrou-se que no momento em que foi recolher aquela amostra, estavam ali por perto uns monges a fazer todo um ritual matinal, com canto, com orações, e percebeu que os cristais daquela água tinham um formato completamente distinto, um formato maravilhoso. Vai fazer uma pesquisa, vai à internet, se ainda não leste sobre isso, há imensas fotografias disponibilizadas, e a conclusão a que ele chegou com este estudo foi que a água capta a vibração das nossas palavras e dos nossos sentimentos. Percebeste bem? A água onde tinham sido projetadas mensagens de amor, de paz, de harmonia, quando congelada, os cristais assumiam um formato lindo, pareciam flores, parecia algo muito bonito. Quando eram projetadas ao pé delas palavras de ira, de rancor, de mágoa, de violência, de ódio, o formato dos cristais era completamente diferente. E a conclusão a que esse estudo chegou foi: a água capta a vibração das palavras, das emoções, dos sentimentos. Olha, tu és constituído em 70% no teu corpo, é água. O que quer dizer que todas as tuas palavras, todas as tuas emoções, todos os teus sentimentos impactam diretamente todas as células do teu corpo, que têm uma grande constituição de água. E isto quer dizer que as tuas emoções, aquilo que tu dizes, aquilo que tu pensas, a forma como tu ages, impacta diretamente a tua saúde. Despertar implica tomar consciência disto. Tomar consciência de que tu não és uma vítima, tu não apanhas um vírus, tu não apanhas uma bactéria, tu não apanhas uma doença. Não, se o teu corpo estiver equilibrado, o teu sistema imunitário estará saudável e tu conseguirás naturalmente lidar com tudo isto. Porque é isto que é saúde. Mas quando o teu corpo fica desequilibrado, e fica desequilibrado por causa da forma como pensas, como falas, como comes, como vives, sim, tu és o responsável perante a tua doença, perante a tua saúde. És tu que crias a saúde, és tu que fabricas a doença. Despertar implica tomar consciência disto. Mas espera, se és tu que crias a tua saúde, se és tu que fabricas a tua doença, então também tens que ser tu a corrigir quando as coisas não estão bem. O profissional de saúde tem um papel importante, importantíssimo, mas de nada servirá encontrares o melhor profissional de saúde, seja no campo da medicina convencional, seja no campo da saúde natural, se tu não fores à causa, se não corrigires o que deu origem ao desequilíbrio. Está onde? Está na alimentação? Está nos hábitos de vida? Está na forma como tu pensas? Está na tua postura perante a vida? Quem é que vai conseguir corrigir isso, a não seres tu? Despertar implica tomar consciência do teu próprio poder pessoal, de quem verdadeiramente és e daquilo que verdadeiramente podes fazer para seres uma pessoa melhor, para teres uma saúde melhor. Não esperando a situação ideal, a circunstância perfeita, não esperando encontrar o medicamento certo, o profissional de saúde que realmente te vai ajudar, mas perceberes que, em primeiro lugar, tu és o responsável pela tua saúde, pela tua doença. Tu és responsável pela tua evolução. E nada do que tu vives acontece por acaso. Nenhuma experiência aconteceu por acaso. E aqui há um outro aspecto muito importante do despertar. É que o teu corpo não está separado da tua mente, do teu espírito. Não há como separar aqui parte mental, emocional, espiritual e física. Nós somos um todo.
Eu nunca tratei um paciente com um problema de câncer que realmente não tivesse vivido algum tempo atrás algum problema grave a nível emocional. Às vezes 10 anos, 20 anos antes, mas todos eles. Houve ali um período intenso, ou de desgosto, ou de tristeza, ou de grande desgaste emocional. Houve sempre. Conheço um caso concreto de uma pessoa que estava com problemas no seu casamento e ela tinha todo o cuidado com a sua alimentação, tinha um estilo de vida relativamente saudável e equilibrado, mas começou com uma infecção na sua garganta que não passava com nada. Era uma infecção de garganta que já durava há 3 meses, ela já tinha recorrido a tudo o que era tratamentos naturais, não resultaram, experimentou antibiótico, não resultou, e nada resultava. Até que houve um dia em que ela percebeu que não dava mais para continuar aquela situação familiar. Sentou-se e foi conversar com o esposo e chegaram à conclusão que não dava mais para continuar. E naquele momento ela trouxe cá para fora tudo aquilo que tinha acumulado, que não dizia. E sabes de uma coisa? No dia a seguir a dor de garganta desapareceu e não voltou a surgir. E ela andava há 3 meses com uma infecção de garganta que não passava com nada. Estás a entender a relação? Ou pensa, por exemplo, naquela pessoa que tem muita tendência para problemas do tubo digestivo, problemas recorrentes a nível do estômago. Até que ponto é que não há ali situações da vida a nível emocional que ela não consegue digerir? Até que ponto é que há coisas que ela engole, mas não digere? Os tais sapos que ficam, não se costuma dizer isso? Ou então aquela pessoa que tem problemas a nível intestinal e que simplesmente sofre de uma obstipação brutal, crónica, há muito tempo, e toma tudo e mais alguma coisa e nada resolve. Quando não é causado por uma questão alimentar e de hábitos de vida, como é que anda o lado emocional? Como é que de facto aquela pessoa está a lidar com as emoções? Ela está a conseguir exteriorizar, porque intestino representa o que é de mais íntimo em nós. Está a conseguir trazer cá para fora quem ela verdadeiramente é. Está a conseguir exteriorizar a sua essência. Está a conseguir colocar-se em primeiro lugar, colocando como prioridade a si própria, aquilo que a sua alma pede, aquilo que o seu coração grita lá dentro. E quando é ao contrário, quando temos aquelas pessoas de grandes intolerâncias alimentares, com grandes diarreias, com uma sensibilidade extrema a quase todo o tipo de alimentos, como é que é o lado emocional dela? Como é que ela lida perante as coisas da vida? Intestino, algo muito sensível. É aquela pessoa que normalmente nestes casos há uma grande diminuição da absorção. A pessoa come, mas não consegue absorver, não consegue retirar dos nutrientes, dos alimentos, os nutrientes que precisa. Como é que ela está a lidar com as situações que vive no dia a dia? É muito sensível a tudo aquilo que se passa, e como é que ela lida com esta sensibilidade? Ela consegue processar isto? Consegue assimilar as coisas que está a viver? Ela assimila as coisas? Ela processa ou fica ali a remoer? E magoou, e doeu, e aquilo não está bem, eu não concordo, mas não exterioriza. Faz isto tudo lá dentro, internamente. Pois o corpo tem que arranjar maneira de trazer isto cá para fora. Estás a perceber a relação? Despertar na saúde implica tomar consciência de que o teu corpo físico é a projeção do teu corpo mental, emocional e espiritual. E que se houver algum desequilíbrio em algum destes campos, ele vai se somatizar, ele vai se manifestar no físico. Despertar no campo da saúde é tomar consciência que a doença não é tua. Nunca ouviste alguém dizer: a minha doença, a minha gastrite, o meu braço doente, a minha ciática, oh meu Deus, isso não é teu, tu não queres isso para nada. Para de abraçar a doença, ela não é tua. Ela está a falar contigo, ela está a tentar transmitir-te alguma coisa. A que é que tu ainda não deste atenção?
Ao que é que precisas de olhar com outros olhos, noutra perspectiva? Despertar é tomar consciência de que o corpo fala contigo. Ele mostra-te o caminho a seguir. Ele mostra-te a que é que deves dar atenção. Despertar é ver as coisas numa perspectiva holística, do todo. É perceber que nós somos a soma de tudo o que vivemos, de tudo o que pensamos, daquilo que comemos, da forma como até nos posicionamos perante nós mesmos e perante a vida. E esta visão holística vai mais longe, porque no princípio eu disse-te que este despertar é algo que está a acontecer e a impactar toda a humanidade. Quer te apercebas disso, quer não. Sim, despertar é tomar consciência que cada pequena transformação que tu fazes, cada pequena mudança que tu fazes interiormente, porque tu mudas dentro para mostrar cá fora, tu mudas dentro para transformar cá fora. Não vais ficar à espera que os outros mudem, que as circunstâncias mudem, tudo à tua volta seja perfeito para tu poderes fazer isto, aquilo ou outro. Não. Despertar é tomar consciência que aquilo que tu precisas de mudar cá fora, primeiro tens que mudar lá dentro. Isto passa pela saúde. Se tu passas o tempo todo focado na tua saúde, aliás, na falta da saúde, vais atrair mais falta de saúde. Se estás focado nos teus problemas físicos, vais atrair mais problemas físicos. Se te focas na doença, atraes mais doença. Se te agarras à doença como algo que é teu, estás a estabelecer o comando e ela será tua, definitivamente. Tomar consciência de tudo isto é o que é o despertar. E perceber que quando tu fazes estas pequenas mudanças dentro de ti, tu estás de alguma forma a impactar todas as pessoas à tua volta. Porque há um inconsciente coletivo que nos une a todos, que é constituído por memórias, por experiências, por tudo aquilo que nós vivemos como um todo. Nós, os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados, nós absorvemos tudo isso através do inconsciente coletivo. Nós estamos todos unidos. Quando tu passas a encarar as coisas desta maneira, tu vais ajudar a abrir precedentes e ajudar que outras pessoas também as encarem assim. E olha, é com isto que estás a começar a mudar o mundo. Quando te mudas a ti, tu estás a contribuir para mudar o mundo. Quando aumentas a tua luz, tu estás a contribuir para ampliar a luz da humanidade como um todo. Quando cuidas da tua saúde, não é da doença, é da saúde, tu estás no fundo a abrir precedentes para que outros à tua volta, sejam os teus filhos, os teus familiares e até pessoas que tu não conheces de lado nenhum, passem também a ter uma visão mais abrangente e a perceber que elas são as criadoras da sua própria história, a nível mental, emocional e espiritual, mas também físico. Por isso também são as criadoras da sua própria saúde e da sua própria doença. Não é fantástico encararmos as coisas nesta perspectiva? É isto que é o despertar de consciência, no que toca também à saúde. Foi um prazer estar aqui contigo. Se tiveres alguma questão, alguma pergunta a colocar, eu estou disponível para responder através do grupo do WhatsApp, que acompanha todo este primeiro encontro tribal, e estarei também no dia 2, no evento presencial, e terei todo o prazer em conhecer-te pessoalmente. Até breve.